Pentateuco significa 5 rolo ou 5 livros. Esta denominação pode ter sido popularizada pelos judeus helenistas da Alexandria, no século I depois de Cristo. Os judeus hebreus se referiam a esta parte como Torá, que significa instrução de Deus. Quando falamos sobre Pentateuco, temos o costume, automático de pensar em uma espécie de rígido padrão de regras que o povo devia obedecer. Claro que não está necessariamente errado, porém devemos pensar no Pentateuco também como instrução divina ao povo de Deus, ou ainda orientação divina de Deus, ao seu povo. Foi necessariamente a primeira literatura inspirada e, concomitantemente, reconhecidamente canônica da Bíblia. Em Josué 8:31, temos a confirmação de que Moisés foi o autor desses livros, e em Lucas 24:44, temos a confirmação por parte do próprio Jesus, citado pelo evangelista. Lá no século XVIII, influenciados pelas ideias do iluminismo e da renascença, todo esse aparato que vai desencadear uma série de novos paradigmas, digamos assim, a ciência da crítica textual passou a ser aplicada à Bíblia. Este propósito nada tinha necessariamente de teológico, santo ou espiritual. Não era uma questão mística, mas era puramente científico e literário. Uma das controvérsias levantadas foi a questão dos nomes de Deus no Pentateuco. Yahvé, Jeová, Javé, como você quer dizer. E também o nome Elohim. Alguns críticos dizem que o Pentateuco foi a junção de vários textos já existentes, cada um chamando Deus de Javé ou Jeová, ou Elohim. E aí vai surgir a teoria dos documentos que nós conhecemos hoje como JEDP. J de javista, documentos que descrevem o nome de Deus como Javé ou Jeová. E de eloísta, são os documentos que descrevem Deus como Elohim. D são os documentos relacionados unicamente a Deuteronômio por causa do seu estilo literário ou a costura dos outros dois textos. E o P de sacerdotal, por causa do priest em inglês, que significa sacerdote, escrito pelos sacerdotes da Babilônia ou canonizado por estes, digamos assim. Logo, para estes críticos, o Pentateuco foi a junção de todos esses documentos em um único volume, negando desta forma a autoria mosaica. Uma das explicações plausíveis é que Moisés tem escrito as duas tradições, tanto a javista como a eloísta, Jeová ou Javé e Elohim, para que nada fosse perdido. Também não podemos desconsiderar a influência de várias mãos, evidentemente, na transmissão do texto. Não há nada de errado e nem mesmo herético nisso, pois isso não anula a inspiração divina, que não depende dos autores humanos, mas temos que reconhecer que houve sim a intervenção humana na transmissão desses textos. O Pentateuco, como literatura, tem duas naturezas, e a gente pode classificar como natureza histórica e natureza teológica. Ele é composto de 3 grandes gêneros literários principais. Nele tem poesia, leis e narrativa, poético, jurídico e jornalístico. Claro que narrativa é o estilo mais predominante, com cerca de 40% do total. Segundo, as narrativas, elas podem ser definidas como uma história prosaica, que vai usar, evidentemente, a prosa, relato de um evento em ordem cronológica, que é o que nós chamamos a questão mais parecida com o jornalismo. Temos personagens que interagem, tem um propósito específico
e tem um único significado. A narrativa preserva as memórias antigas para que as novas gerações para que essas novas gerações venham fazer muito mais do que contar a história de forma cronológica, mas de reavivar, digamos assim, como Deus salvou um povo ou mostra um acontecimento do passado, refletindo ele no futuro. Por exemplo, a narrativa de Abraão, né, agora, e Agar, informa como se originaram os ismaelitas. Temos o Pentateuco, diversos estilos de narrativas. Sim, cômico, evolui do problema para a solução com um final feliz. A narrativa de José, que é uma prerrogativa dele, né? Heróica, também baseada em lutas, triunfos do protagonista, que é a narrativa de Abraão e Sara. E temos também o épico, que são histórias heróicas em larga escala com interesses nacionalistas. Como, por exemplo, a narrativa do Êxodo do Egito, também trágico, que descreve a mudança de sorte passando de prosperidade para catástrofe, como, por exemplo, a narrativa da queda do homem. E por aí vai. Não dá aqui no vídeo para a gente elencar todos esses estilos. Dentro do Pentateuco também, como nós já dissemos, tem muito de poesia. Quando a gente fala de poesia, as pessoas lembram logo de salmos, né? Nem sempre a Bíblia indica as formas poéticas, pois a poesia hebraica é caracterizada pela forma e estrutura, e não necessariamente pela rima, como nós ocidentais fazemos. Um exemplo disso são as palavras de Adão a Eva. Esta é osso dos meus ossos. E o Cântico de Moisés, lá em Êxodo 15. Agora nós vamos entrar para um pouco da pegada jurídica, que é leis, né? A lei implica a instrução, que em alguns casos equivale à vontade. Tua lei está no meu coração. Ou seja, eu quero cumprir aquilo que o Senhor determinou para que eu fizesse. Há duas formas de lei: apodídicas ou categóricas. Por exemplo, não matarás. Também está a casuística ou condicionais. Se comprar um escravo, entendeu? Temos no Pentateuco 4 códigos principais. Código que é questão legal ainda, né? O Decálogo, com os 10 mandamentos, que é a base de todas as demais leis, e nós podemos chamar de o coração do Antigo Testamento. O Livro da Aliança, que é Êxodo 21 ao 23. O Código de Santidade, que é Levítico 17 ao 26. E o Código Deuteronomista, que é uma espécie de releitura para uma nova situação histórica. Como já dissemos, caríssimos e caríssimas, o termo Pentateuco se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Isso mesmo. E podemos dizer Bíblia cristã neste contexto. Mas esse nome provém da palavra Pentateuchos, que significa 5 rolos. Esse nome foi usado pelos judeus helenistas, ou seja, os não nascidos na Palestina. São mais de questão grega, ali da região também da Alexandria, no Egito, pois os judeus de origem hebraica o conhecia como Torá. Então, ou seja, o judeu hebreu vê como Torá, instrução de santidade, e os outros vê como Pentateuco, ou seja, lei, livro da lei, livro de Moisés, essas questões. Os livros que compõem esta coleção foram primeiro escritos a serem reconhecidos como canônicos ou inspirados divinamente. Ou seja, os primeiros textos de toda a tradição judaico-cristã a ser reconhecidos como inspirados foram o Pentateuco, esses de Gênesis a Deuteronômio. A igreja, desde seu início, herdou essa tradição. Na divisão tripla da Bíblia hebraica, ela divide em lei, profetas e escritos, né? Ketuvim, Nevilim, Torá, Nevilim, Ketuvim. O Pentateuco ganha vinho sempre no início.
Tema e conteúdo geral. Vamos lá. Apesar de conhecermos hoje o Pentateuco como 5 livros separados, ele sempre deve ser compreendido como tecnicamente um único livro em 5 volumes. Para uma compreensão básica, o Pentateuco pode ser dividido em 2 grandes blocos, né? Gênesis 1 a 11 e depois Gênesis 12 a Deuteronômio 34. Isso mesmo. A primeira parte explica a criação de todas as coisas e a queda do homem. Podemos encontrar os seguintes temas dentro deste primeiro bloco: a origem das coisas, a criação perfeita, propósito do homem, a origem do pecado, o julgamento do pecado observado no dilúvio, a misericórdia de Deus observada ao poupar Noé e sua família, orgulho e autossuficiência no homem observado na clássica Torre de Babel. Já a segunda parte se propõe a explicar toda uma resposta ao dilema apresentado nesta primeira parte, Gênesis 1 a 11. E ela vai incluir os seguintes temas: chamada de Abraão, eleição do povo de Israel, a aliança, evidentemente, de Deus com o seu povo. Vamos falar agora um pouco a respeito da questão da unidade do Pentateuco, porque eu falei para vocês que pode ser considerado um único livro em 5 volumes, né, ou 5 tomos, como vocês queiram dizer. O tema que unifica todas as partes do Pentateuco é a promessa feita a Abraão, registrada em Gênesis 12, verso 3. A importância do Antigo Testamento para a igreja é observada pelo uso que o Novo Testamento faz dele. Paulo, especialmente, recorre muito ao Antigo Testamento. E não podia ser diferente, uma vez que ele é fariseu, e fariseu é especialista, né, no Antigo Testamento, que eles conhecem então como Bíblia. Principalmente o texto compreendido entre a chamada de Abraão até o rei Davi. Isto pode ser observado em seu discurso, né, o discurso paulino registrado em Atos 13, do 17 a 41. Nesse discurso, Paulo afirma que Cristo é o objetivo máximo e o cumprimento da antiga redenção narrada em todo o Antigo Testamento. A unidade do Pentateuco é vista também nas narrativas dos livramentos de Deus, tendo como centro a confissão de fé mostrada no Êxodo, ponto máximo da redenção de Jeová no Antigo Testamento. A redenção dada no Êxodo serve de padrão dos atos de salvação do Senhor no Antigo Testamento, conforme nós podemos observar nos seguintes textos. Por exemplo, Amós capítulo 2, do 4 ao 10, Jeremias 2, do 2 ao 7, Salmos 77, do 13 ao 19. A narrativa do Pentateuco tem o seguinte esboço: o Senhor escolheu o povo hebreu, representado por Abraão, sem qualquer mérito. Livrou este povo da escravidão do Egito de modo miraculoso e estabeleceu com este povo a sua aliança. A este povo, o Senhor deu terras e uma lei para que pudesse ter uma espécie de constituição. Essa história é narrada de Gênesis a Deuteronômio, e os capítulos 12 a 50 de Gênesis representam a promessa dessas terras. O livramento será dado de forma imerecido e gratuito, apontando para a concretização do cumprimento e da posse dessas terras. Vamos falar agora um pouco a respeito dos gêneros literários do Pentateuco. A gente já deu um pouco de pincelada, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Voltar a essa temática é importante entender um texto a partir da sua prerrogativa. O Pentateuco contém um amplo acervo de gêneros literários, reflete a natureza da arte hebraica em sua forma e conteúdo. Grande parte do conteúdo do Pentateuco é expresso por meio de narrativas,
E essas narrativas não são apenas registros históricos do povo hebreu, pois há interpretações teológicas mescladas ao texto, tal como a interpretação dos sofrimentos de José em favor do seu povo, registrado em Gênesis 50, capítulo 50, como eu disse, versos 15 ao 21. As narrativas do Pentateuco também incluem antropomorfismo. O que é isso? Características humanas para Deus. Deus se ira, se arrepende, tem braços, mão, rosto e essas coisas. Além de, evidentemente, teofanias, ou seja, manifestação do Deus invisível entre seu povo. Sinais da natureza como trovões ou o anjo do Senhor. Outro gênero literário muito comum no Pentateuco é a poesia, o que evidentemente dá mais trabalho de se compreender. Abaixo segue os principais tipos de poesia encontrados no Pentateuco. Quais são elas? Orações, né? Que, por exemplo, a bênção sacerdotal de Arão, em Números 6, 22 ao 27. Canções de louvor, como, por exemplo, o Cântico de Miriam, em Êxodo 15, 21. Canção no estilo épico, que é o Cântico de Moisés, lá de Êxodo 15. Bênçãos de família, Jacó abençoando seus filhos no leito de morte, lá no extenso capítulo 49 de Gênesis. Profecias, Balaão profetizando sobre Israel, que a gente encontra lá nos textos de Números 23 e 24. O terceiro tipo mais comum do estilo literário é o legal, ou seja, lei, jurídico, essa pegada mesmo. O conceito de lei no mundo antigo, ou no mundo do Antigo Testamento, não era exclusivo do povo hebreu. Pelo contrário, é certo que os povos distintos dos hebreus já tinham as suas leis, promulgadas há pelo menos 500 anos antes das leis mosaicas. Por exemplo, o povo babilônico já tinha a sua lei, né? Que a gente também vai pegar as questões da lei de Talião, que é bem mais antigo do que Moisés. A influência desses documentos na formação da lei do Pentateuco não tem como ser negado, né? Evidentemente. O objetivo da lei para os hebreus era organizar e regulamentar a vida cotidiana do povo, do ponto de vista cerimonial, do ponto de vista moral, do ponto de vista civil. Tendo em vista a santidade requerida pelo Senhor no relacionamento da aliança estabelecida. Pressuposto isso, vamos agora aos contextos históricos do Pentateuco. O Pentateuco cobre o período histórico da criação até a morte de Moisés, pouco antes do povo hebreu entrar na Terra Prometida. Sem entrar em muitos detalhes de data, claro, pois há uma ampla variedade de linhas de pensamento adotadas no período de 2000 a.C. para as narrativas patriarcais e o período de 1500 a.C. para as narrativas do Êxodo. O período histórico comum é situado na Idade do Bronze, a Idade do Bronze Médio, até lá no contexto, né, que nós estamos falando aqui agora do Oriente Antigo Médio. A civilização egípcia é a que mais predomina durante a história do Pentateuco. Mas a pergunta que não quer calar, porque tudo isso tem que ser relevante para nós, uma vez que eu não sou judeu, nem cristão, nem helenista, judeu nem hebreu, nem helenista, desculpa, eu sou cristão. Como que fica o Pentateuco e a igreja? A questão da interpretação ou mesmo uso do Antigo Testamento pela igreja é alvo de antigas controvérsias ao longo da história. Existiram desde aqueles que negam completamente a unidade ou até mesmo a utilidade do Pentateuco pela igreja, até aqueles que ainda têm em todas as leis e narrativas do Antigo Testamento uma espécie de padrão doutrinário e comportamental para a igreja. 2 excessos.
A difícil conciliação entre lei e graça originou vários métodos de interpretação do Pentateuco para a igreja hoje. Nós vamos elencar algumas abordagens do Antigo Testamento para a igreja. Por exemplo, o Pentateuco como manual de ética pessoal? Sim. O Pentateuco como testemunha de Cristo? Ou seja, tem tudo um significado oculto que aponta para o Cristo? Sim. O Pentateuco como parte integrante da história da salvação, onde Deus age como redentor da humanidade? Evidentemente. O Pentateuco como parte das escrituras canônicas para a igreja, atualizando ou atuando, como voz de autoridade com relação à crença e prática da comunidade religiosa? Sim. Nessa abordagem, não se olha o Pentateuco exclusivamente sobre as lentes do Novo Testamento, mas atribui-se um valor bíblico-teológico a esses escritos, preservando a autoridade divina para a igreja do Novo Testamento, conforme Paulo afirma em Romanos 15, verso 5, que tudo foi escrito para nos ensinar. É interessante essas prerrogativas. E você? O que é que pensa? Bom, o meu posicionamento é que todo o Antigo Testamento deve ser visto, deve ser ouvido, deve ser ensinado, deve ser creditado à luz apostólica. Porque Jesus deu uma igreja aos apóstolos. E se nós somos a igreja que Jesus deu aos apóstolos, então nós devemos ser uma igreja apostólica. E, consequentemente, toda a Escritura tem que ser compreendida à luz da apostolicidade da fé. Coloca aqui embaixo alguma informação adicional que você queira acrescentar, alguma correção. Fica à vontade. Vamos dialogar? Deus abençoe vocês. Beijo no coração.